neste santuário. Oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Começa a declarar isso. Onde você estiver, começa a pedir para que o céu venha sobre a sua vida. Pai, nós clamamos, Pai, para que possamos viver um nível mais profundo de intimidade contigo. Um nível mais profundo de intimidade contigo, Deus. Não queremos mais viver no raso, Pai, mas precisamos ir mais profundo. Além de águas nos joelhos, nos arteiros, nós precisamos mergulhar, Pai, para sermos levados pelo Teu rio, levados pela Tua presença, levados pela Tua glória, Deus. Começa a clamar, irmão, sobre a sua vida, no seu lar, para que o rio de Deus, passe, inunde você, inunde a sua vida, e você seja cheio, seja tocado pela presença, pela essência do Pai. Nós começamos a clamar, Deus. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Descer aqui, tua glória sobre mim.
ao nível mais profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem, me leva além, ao nível mais profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Olá, muito boa noite. Eu sou Tereza Cristina, faço parte da equipe nacional do Ministério da Mulher. Sejam muito bem-vindas a mais uma palestra com um tema muito edificante: o protagonismo de Ruth e seu legado para as mulheres. O que Ruth tem a nos ensinar? O que podemos aprender com a história de Ruth? Esta noite temos a honra de receber professor Jeová Rodrigues. Ele é pastor auxiliar na IDB Vila Rosa, em Goiânia, teólogo, pedagogo, professor, escritor, mestre e doutor em teologia e em ciências da religião, pós-doutorado em direito, casado com Edirajane, pai de Jeová Filho e Gesiel. Seja muito bem-vindo, pastor e professor Jeová Rodrigues. É com você. Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues e quero, antes de mais nada, registrar a minha gratidão a Deus e à coordenação do Ministério Nacional da Mulher da Igreja de Deus no Brasil pelo convite feito, através da Tereza Cristina, para eu estar com vocês no dia de hoje. Eu sinto-me honrado em poder compartilhar a palavra de Deus com mulheres de todo o Brasil e o meu propósito hoje é de fato falar com mulheres. Daí o tema da minha mensagem, o protagonismo de Ruth e seu legado para as mulheres. Obviamente que todos os homens que participarem, que ouvirem essa palestra, essa mensagem, certamente serão edificados. No próximo dia 8 de março, será comemorado o Dia Internacional da Mulher, em reconhecimento ao esforço de mulheres que, num determinado momento histórico, assumiram o protagonismo de suas vidas e, com isso, deixaram um legado para gerações seguintes de mulheres. Eu não sei se você conhece a história desse dia. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas geralmente exigiam 16 horas de trabalho diário. Elas lutaram por equiparação de salário com os homens. As mulheres chegavam a receber até 1/3 do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Em 1910, numa conferência na Dinamarca, o dia 8 de março acabou se tornando o Dia Internacional da Mulher, e em 1975 a Organização das Nações Unidas acabou reconhecendo a importância desse dia. Hoje eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, sobre o protagonismo de mulheres.
Mas o que significa protagonismo? O termo protagonista vem do grego protos, principal ou primeiro, e agonistes, competidor, lutador ou aquele que agoniza. O protagonista é a pessoa mais importante de uma trama, é o sujeito que deseja alcançar algo. A sua importância é tamanha que sua vida acaba deixando um legado. O legado é algo, uma herança que se deixa para outrem. Hoje quero compartilhar sobre o protagonismo de Ruth e seu legado para as mulheres. O Antigo Testamento, como todos nós sabemos, é composto por 39 livros. E eu não sei se você prestou atenção a esse detalhe, mas dos 39 livros que existem ali, 2 deles levam nomes de mulheres. O livro de Ruth e o livro de Esther. Essa é uma particularidade, uma peculiaridade importante vinculada ao Antigo Testamento. Por quê? Porque há um propósito da parte de Deus ao incluir esses 2 livros que levam nomes de mulheres no cânon do Antigo Testamento. Há um propósito da parte de Deus de colocar a mulher num lugar de honra. Se a gente, por exemplo, presta atenção no primeiro dos livros, que é o livro de Ruth, e é nele que nós vamos refletir nessa noite, se a gente pensa no livro de Ruth, o livro de Ruth aparece exatamente no começo da história do povo de Israel, de acordo com o próprio registro do livro. Os acontecimentos que são registrados ali ocorrem na época dos juízes, enquanto que o livro de Esther, ele registra o final da história de Israel. Esther vive num período que nós chamamos de pós-cativeiro babilônico, né? Então, é interessante pensar isso, que no registro da história do povo de Deus no Antigo Testamento, 2 mulheres, elas aparecem em diferentes contextos. Uma delas, uma estrangeira, uma moabita, ela aparece numa época em que Israel vive uma situação difícil. A outra delas, uma judia, a Esther, que também aparece numa época em que o povo judeu vive uma situação de crise. E no caso de ambas as mulheres, Deus levanta essas personagens no Antigo Testamento exatamente como instrumentos dele para trazer livramento ao seu povo. A época dos juízes, que é a época de Ruth, foi um dos períodos mais tristes da história de Israel. O testemunho que a gente tem é que, logo no início de Juízes, é que surge uma nova geração que não conhece a Deus, e aí a gente fica pensando se a geração realmente não conhecia, ou se ela não reconhecia Deus ou o senhorio dele sobre a sua vida, uma vez que essa geração ela é precedida de uma geração de pessoas que temiam a Deus. Os primeiros capítulos de Juízes, eles retomam parte da época de Josué, e como nós sabemos bem, a época de Josué foi uma época de pessoas que andaram com Deus, que temeram a Deus, que realmente viveram uma relação profunda com Ele. O que se percebe na época dos Juízes é um ciclo quase que interminável, que dura por séculos, em que o pecado impera, afasta as pessoas de Deus. Por causa do pecado, Deus acaba trazendo juízo a essas pessoas. O juízo gera arrependimento. Esse arrependimento, de alguma forma, leva as pessoas a se voltarem a Deus. E o resultado disso é sempre restauração, através da pessoa de um juiz ou de uma juíza que Deus levanta. A época dos juízes, ela é marcada pelo individualismo tribal, é marcada por ciúmes, é marcada por inveja, é marcada por dissensão, por rebeldia, é marcada pelo pecado. A época dos juízes é uma época triste na história do povo de Israel. Há um contraste muito claro entre o livro de Juízes e o livro que o antecede, que é o livro de Josué. Em Deuteronômio, antes do povo tomar posse da terra prometida, parte do povo sobe no monte, outra parte no outro, e nesses montes a bênção e a maldição, elas são declaradas diante de Deus ao povo de Israel, e a palavra é que a obediência traria como resultado bênção, enquanto que a desobediência e o afastamento traria a maldição. Quando a gente observa Josué e posteriormente o livro de Juízes na ordem em que eles estão, o que se percebe é que após essa exortação que é feita no livro de Deuteronômio, aí nós temos na prática essa exortação ocorrendo, se concretizando entre o povo. O livro de Josué
é um exemplo típico do Antigo Testamento e talvez seja o exemplo mais típico, mais claro disso, de que quando a gente ama a Deus, quando a gente teme a Deus e quando a gente decide andar nos seus caminhos, o resultado disso é bênção. O livro de Josué é marcado por isso, é marcado por obediência, é marcado por fidelidade, e o resultado disso é bênção. Josué é abençoado, a sua geração é abençoada, aqueles que vêm depois dele acabam se tornando abençoados também. Então a gente percebe com bastante clareza isso, no caso de Josué. Quando a gente olha para o livro de Juízes, aí a gente percebe exatamente o contrário, né? Essa nova geração que surge, que não conhece a Deus, essa geração, ela se afasta, se distancia e por causa do pecado e da desobediência, ela acaba recebendo juízo. Então, quando a gente olha para Josué, a gente observa que o resultado da obediência é bênção, o livro de Josué mostra isso, e Juízes, nenhum outro livro do Antigo Testamento mostra isso com tanta clareza para a gente. Juízes mostra que o resultado da desobediência é juízo da parte de Deus. Nesse contexto sombrio da época dos Juízes, Deus ele decide resgatar a história de uma família e fazer dela um instrumento de redenção para o seu povo. A gente tem uma cidade em particular, Belém, e tem uma tribo, Judá, que serão aí os contextos a partir dos quais Deus vai não apenas eleger essa família, mas contar a história dela. Entre os personagens que pertencem a essa família de Belém, nós temos 4 primeiros personagens aí, temos o Elimeleque, temos a Noemi, temos os 2 filhos desse casal, Malom e Quiliom. E o que é interessante em relação a isso, e isso é sabido de todos nós, no Antigo Testamento, os nomes das pessoas, eles são muito mais do que designações que são dadas com o propósito, a finalidade de diferenciar uma pessoa de outra, mas os nomes, eles falam do caráter, os nomes, eles apontam para aquilo que as pessoas efetivamente são. Então, se a gente pensa em cada um desses 4 personagens que aparecem ali de início no livro de Ruth, nós podemos perceber traços dessa família que vive na época do juízo, nessa época de impiedade, de maldade, de distanciamento de Deus, de dureza de coração, de apostasia. A gente percebe algumas características importantes nessa família. A primeira delas a gente pode extrair a partir do próprio nome do pai de família, que é o Elimeleque. Elimeleque é a junção de 2 palavrinhas hebraicas, Eli, que seria meu Deus, e Meler, que seria rei. Então, o nome Elimeleque, ele significa meu Deus é rei, ou então Deus é o meu rei. E isso é importante, a gente pensar, por exemplo, no significado do nome de Elimeleque. Por quê? Porque é comum você ler o livro de Juízes e lá encontrar os seguintes dizeres. Naquele tempo não havia rei sobre Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então, num contexto como esse, em que cada um faz o que bem parece aos seus olhos, em que as pessoas não reconhecem o senhorio de Deus sobre suas vidas, é interessante que uma família se levanta e o pai de família, ele se levanta aí na condição de alguém que reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. E o próprio nome, Deus é meu rei, o meu Deus é rei, já é uma demonstração clara disso. Noemi, esposa de Elimeleque, o nome significa agradável ou suave. Então a gente percebe aí uma harmonia nesse primeiro casal, nessa família, algo que destoa de forma assustadora do contexto geral em que Israel se encontra na época do juízo. Os 2 filhos, Malom e Quiliom, os nomes não trazem assim significados muito positivos. Malom, o mais velho primogênito, significa doente ou enfermo. Quiliom, que é o caçula, falho ou alguém que falha. Então os nomes dos filhos por si só, eles já trazem indícios de que, apesar desse casal reconhecer a Deus como Senhor de suas vidas e viver em harmonia, a época em que eles vivem é uma época difícil. O nome dos filhos certamente traz aí à luz situações momentâneas de dificuldade, desafios em que eles estão vivendo. O nome dos meninos, dos filhos, eles falam de dias difíceis. E a trama, a história do livro de Ruth, depois acaba confirmando isso para a gente. O texto apresenta essa família num contexto em que a fome assola Belém, e isso parece ser uma contradição, porque o próprio nome Belém
Bethlehem, que é o termo, a expressão em hebraico, já fala de casa de pão, já se traduz como casa de pão. Bethlehem se traduz como casa do pão, e é muito interessante notar isso, né? Que na casa do pão, que no lugar onde existe fartura de trigo, que no lugar onde o pão sempre existiu e sempre existiu de forma farta, de repente a fome impera, de repente a fome começa a assolar. A situação é tão dramática que a Escritura diz que essa família precisa peregrinar. Eles vão peregrinar nas campinas de Moabe. A gente sabe, no contexto do Antigo Testamento, que a relação entre Israel e os Moabitas sempre foi uma relação conflituosa. Os Moabitas, eles são meio aparentados dos israelitas. Moabitas são descendentes de Ló, daquele fruto incestuoso, né, aquele incesto que ocorreu entre Ló e a sua filha mais velha. Então, os Moabitas, eles são descendentes dessa filha mais velha, descendentes de Ló. Em algumas situações, eles viveram de forma pacífica em relação a Israel, mas em outras situações causaram danos gravíssimos, a ponto de, num dado momento da Escritura, enquanto o povo peregrinava para o deserto em direção à Terra Prometida, Deus ter proibido judeus, israelitas, de se casarem com moabitas, por uma série de fatores que acabaram levando o povo a pecar, a transgredir contra o Senhor. Então a relação entre judeus e moabitas não era uma relação muito tranquila, não eram muito amistosos entre si, mas a fome em Belém é tamanha que, de repente, essa família precisa ir para peregrinar, para caminhar entre os moabitas. Uma pergunta a gente poderia fazer, enquanto eu compartilho essa fala com você, que é onde é que está Deus em tudo isso, né? Tá certo que é a época do juízo, o povo está em pecado, se afasta de Deus, e por causa disso o juízo vem, mas nós estamos falando de uma família que ama a Deus, que teme a Deus, que reconhece o senhorio dele, que busca caminhar na sua presença, e de repente essa família se vê numa situação de escassez tamanha, de privação tamanha, que de repente tem que deixar a sua própria herança, tem que deixar o seu próprio povo para peregrinar em terra estranha. Onde está Deus em tudo isso? Nós geralmente tendemos a achar ou a assumir que Deus, ele nos abençoa somente nos períodos de bonança. Mas nós nunca devemos nos esquecer que a bênção de Deus, ela é dada, ela é concedida a nós, não apenas nos períodos de bonança, mas também nos tempos de escassez e de privações. Basta lembrar, por exemplo, como Deus usa a fome no Antigo Testamento como não apenas uma mensageira de juízo, mas como também uma mensageira de que boas novas certamente virão. Se a gente, por exemplo, pensa no começo da história do povo de Israel, Jacó e sua família, e pensa como a fome foi um instrumento que Deus utilizou não apenas para poupar judeus da morte, né, da destruição, mas para colocar José numa posição confortável e depois poupar todo Israel. Então a gente percebe como Deus de fato nos abençoa, não apenas em tempo de bonanças, mas em tempo de escassez e em tempo de privações. A família de Elimeleque, apesar dos desafios e apesar de ter que sair de sua terra, ela permanece firme, apesar da fome, sem murmurações. Eles saem, mas eles confiam que Deus haverá de protegê-los, haverá de guardá-los, e a coisa não fica por aí, não termina por aí. Mais tragédias haveriam de vir sobre eles à medida que eles começam a peregrinar nas campinas de Moabe. Uma desgraça recai sobre a família. Elimeleque, o pai de família, a referência, acaba morrendo e deixa a viúva Noemi e os 2 filhos. Então, se a situação já era difícil, uma família inteira faminta, tendo que peregrinar numa terra estranha, imagina agora a dificuldade de viver numa terra estranha e ter perdido o referencial, ter perdido a pessoa mais importante da família, que era o pai. Então, Noemi agora tem um novo desafio, que é o desafio de criar os seus filhos, e ela, como boa mãe que era, acaba providenciando o casamento para os 2 filhos, Malom e Quiliom. E aí a gente percebe, nesse momento da história do livro, né, Ruth aparecendo aí como personagem que de agora por diante acaba se tornando a personagem principal, ou central da história. Então os meninos se casam com 2 moabitas. Ruth é a que vai se casar com o mais velho.
O nome Ruth se traduz por amizade, enquanto que a segunda, Orfa, vai se casar com o caçula, e Orfa às vezes se traduz como juba, é uma expressão que se usa, então pescoço é uma outra maneira de se traduzir o nome dessas duas moabitas. A história de Noemi e de Ruth e de Orfa, elas aparecem no Antigo Testamento e elas acabam quebrando um estigma que existe entre sogras e noras. Aparentemente, e algumas pessoas usam até o Novo Testamento para justificar essa relação sempre conflituosa que existe geralmente entre sogra e nora, dizendo que o próprio Jesus havia dito isso, que a nora se levantaria contra a sogra contra a nora. Então existe um estigma, existe o senso comum de que essas relações elas necessariamente precisam ser sempre conflituosas, e a gente sabe que elas em muitas situações são conflituosas porque ambas as mulheres, mãe e esposa, elas estão lutando pelo mesmo objeto de amor, que é o filho e ao mesmo tempo o esposo, né? Então, a menos que essas duas pessoas tenham maturidade para reconhecer que o papel de mãe ele não pode ser tomado por nenhuma esposa e que o papel da esposa também jamais poderá ser tirado dela, a menos que as duas tenham maturidade suficiente para isso, esse desarranjo, esse desencontro acaba acontecendo. Mas no caso de Noemi, o que a gente percebe é exatamente o contrário. Noemi é um modelo de sogra e é um modelo extraordinário de sogra. Noemi, ela exerceu uma poderosa influência na vida de suas noras, e essa influência foi tão poderosa, foi tão positiva, a relação que havia entre noras e entre sogra era uma relação tão saudável que Noemi acaba levando suas noras a crerem no Deus de Israel e assumirem essa postura, essa posição de servir ao Deus de Israel juntamente com ela. Então são duas mulheres, ou três mulheres aí, duas estrangeiras que entram agora, passam a fazer parte de uma família de israelitas, e o perfil de Noemi, essa mulher generosa, bondosa, graciosa, acaba influenciando tão positivamente suas noras que elas passam a crer. Bom seria se as coisas elas terminassem por aí, mas a gente sabe que não foi assim que a história terminou, mais tragédias viriam. Os dois filhos de Noemi acabam morrendo também. Então, ao invés de uma viúva, agora nós vamos ter 3 viúvas. Os meninos se casaram, não tiveram filhos, os 2 morrem na terra dos Moabitas, e agora nós temos 3 mulheres viúvas, nós temos 3 mulheres desamparadas, e aparentemente o desespero agora é bem maior do que anteriormente. Enquanto elas vivem essa situação toda, a família de Elimeleque viveu por 10 anos entre os Moabitas. A Escritura diz que num dado momento a Noemi ouviu falar que Betlehem, que é a casa do pão, voltou a produzir pão novamente. Ela ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo uma outra vez e que agora a terra dela havia voltado a produzir, e ela então assume o compromisso de voltar para sua terra. Ela saiu de lá com uma família bem estruturada, esposo, 2 filhos, e agora, em meio ao êxodo, em meio ao distanciamento que ela viveu esses 10 anos fora, ela perde o esposo, ela perde os filhos, ela não tem absolutamente nada. Mas uma vez que ela ouviu que Deus havia abençoado o seu povo novamente, ela decide voltar. E a primeira postura que Noemi assume é a postura de despedir as suas noras, de dizer para elas: olha, foi muito bom enquanto durou, vocês foram meninas exemplares, foram boas esposas para os meus filhos, mas infelizmente a gente precisa se separar. E eu decidi voltar para minha terra, e vocês agora são livres para voltar para a terra de vocês, para voltar para as famílias de vocês, para constituir família, para se casarem de novo, para terem seus esposos, suas casas, suas famílias, porque eu sou viúva, mas já estou aí idosa, vocês são jovens ainda e não precisam levar sobre si o fardo da viuvez. Então a Noemi conversa com as suas noras, dá a elas esse conselho, que elas voltem para suas casas, e há ali um sentimento assim de tristeza por parte das duas. A reação que elas têm quando Noemi as despede
mostra para a gente com bastante clareza como Noemi era uma sogra exemplar, como Noemi era muito mais do que uma sogra, era uma verdadeira amiga de suas noras, e como essa relação entre sogra e noras era uma relação absolutamente harmoniosa. Foi difícil para as meninas receberem aí esse conselho da sogra, choraram diante da possibilidade de terem se afastado de Noemi, mas ela insistiu, não adianta mais, eu não tenho mais filhos, então vocês vão, se forem comigo, vão ter que levar o fardo da viuvez e não é justo com vocês. Então a gente vê uma Noemi preocupada com o futuro dessas meninas e no caso das duas ali, da Ruth e da Orfa, a gente percebe reações diferentes diante do desafio que Noemi lança. Orfa, a primeira delas, né, a se decidir, mesmo lamentando ter que abandonar a sua sogra, ela pensa bem, percebe que ela tem uma vida pela frente e tal, e que ela de fato deveria cuidar de sua vida, e a Bíblia diz que ela se despede então de sua sogra e decide voltar para o seu povo e para os seus deuses. É exatamente isso que Noemi diz para Ruth em relação a Orfa. Olha, a sua irmã, não é a sua parenta, a Orfa, ela voltou para sua terra, ela voltou para o seu povo, ela voltou para os seus deuses, então volta também. É interessante a gente pensar o significado de nomes e como nomes na Bíblia acabam refletindo de fato o caráter das pessoas. Se vocês se lembram, no início da minha fala eu disse que o nome Orfa significa juba ou pescoço, e essa postura que Orfa assume, essa postura de se virar para um lado, né, de abandonar a sua sogra e voltar, e a Bíblia em momento nenhum recrimina Orfa por ela ter assumido essa posição, as duas tinham liberdade para fazer isso, e não há nenhum pecado em relação a isso, ela simplesmente quis seguir o seu caminho. Mas o nome pescoço mostra exatamente isso, né? É uma pessoa vulnerável, uma pessoa que se vira para um lado ou para o outro, dependendo da circunstância, dependendo da situação, e a gente percebe em Orfa essa característica. A Noemi insiste com Ruth também, para que ela volte, como fez a sua cunhada, né? Orfa, e o que a gente percebe em Ruth é exatamente o contrário. Lembra do significado do nome de Ruth? Ruth significa amiga, ou significa amizade. Quando Noemi insiste com Ruth para que ela também a abandone, o que a gente percebe é que Ruth não apenas permanece, diferente da Orfa que vai embora, mas ela dá um belíssimo testemunho de fé. Esses talvez sejam os versículos mais conhecidos que a gente tem no livro de Ruth, né? Você se lembra bem deles. Ruth responde diante da insistência de Noemi: não insista comigo para deixá-la voltar. E voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17, nós temos esse belíssimo testemunho de Ruth. Ruth, a Moabita, e é assim que ela é apresentada o tempo todo no livro, Ruth, a Moabita, para enfatizar esse elemento aí de que ela é uma estrangeira, de que ela não é uma israelita, é essa a intenção, é mostrar que ela é uma estrangeira. Ruth, a Moabita, ela não apenas abraçou a fé em Adonai, o Deus de Israel, mas também ela demonstrou uma verdadeira amizade para com a sua sogra, amparando-a quando tudo estava perdido. Então a Noemi não tinha absolutamente mais nada, o esposo morreu, filhos morreram. Se as noras agora a abandonassem, como fez Orfa, ela seria realmente uma viúva em Israel e uma viúva desamparada. A Ruth, ela não apenas acredita, não apenas crê no Deus de Israel, não apenas faz propósito, aliança de adorar o Deus de Israel, mas ela de fato, no seu testemunho, se identifica com Noemi como alguém que agora faz parte do povo dela, como alguém que faz parte da família de Noemi, e que vai viver com ela e vai cuidar dela durante toda a sua vida, e que só a morte é que vai poder separá-las. Noemi e Ruth, e de novo, né, Ruth, a Moabita, elas voltam para Belém. Ruth, ela é leal à sua sogra, e é tão leal que a Escritura diz que assim que elas chegam a Belém, todo mundo começa a observar
e que Ruth é fiel à sua sogra e cuida bem dela. A Bíblia diz que existe uma boa fama em Belém em relação a Ruth, e um contraste interessante é que há essa boa fama, esse cuidado de Ruth em relação à sua sogra, apesar da amargura de Noemi. Quando Noemi chega de volta em Belém, depois desses 10 anos distantes, e o pessoal começa a falar com ela, começa a conversar e a chamá-la de Noemi, ela mostra a situação em que ela se encontra nesse momento. Ela diz: olha, eu até que saí daqui Noemi, aprazível, agradável, mas eu volto agora como Mara, como amarga. Então não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de amarga, porque Deus decidiu trazer juízo sobre a minha vida. Então a gente observa que até essa Noemi, que saiu vitoriosa junto com o esposo e com os filhos, e que superou muitos desafios, muitos obstáculos enquanto esteve longe de casa, até ela, num dado momento, chegou a desanimar, chegou a perder a fé, chegou a perder a esperança de que pudesse existir algum futuro por diante. Mas um elemento importante que a gente observa na vida de Ruth, e a partir disso a gente já vai percebendo legados que ela deixa particularmente para as mulheres, essa lealdade, essa amizade, esse amor que Ruth tem para com a sua sogra, é tamanho que supera, inclusive, essa condição de amargura em que Noemi efetivamente vive. Durante a história do livro, o livro é um livro pequeno, e você, se nunca leu o livro, precisa lê-lo. E se já leu, depois dessa conversa que nós estamos tendo, eu sugiro a você que o leia novamente. É uma série de eventos aparentemente fortuitos que ocorrem, mas a gente sabe que a mão do Senhor está em cada um desses eventos. Ruth acaba conhecendo um dos parentes de Noemi, um dos parentes distantes, e no final das contas, esse parente acaba resgatando os bens de Elimeleque, devolvendo esses bens para Noemi. Então a Noemi, que chegou desamparada, agora já tem um parente remidor, já tem Boaz, é o nome desse indivíduo. Boaz, ele percebe em Ruth essa mulher que realmente é leal, essa mulher que é amiga, essa mulher que teve preocupação com a sua sogra, essa mulher que foi capaz de enfrentar desafios e dificuldades, mas que não abandonou a sua sogra. No final das contas, acaba se casando com ela. É assim que o livro termina. E desse casamento surgem alguns personagens que vão marcar de uma vez por todas a história do povo de Israel. A Bíblia diz que o Boaz e a Ruth, eles vão gerar Obed. Obed pode ser traduzido o nome como servo ou como adorador. Obed, ele vai gerar Jessé. Jessé é um personagem importante também no Antigo Testamento por causa do filho dele, né, do caçula dele, que se torna um grande personagem de Israel, que é Davi. Então a Ruth, ela gera Obed. Obed vai ser o pai de Jessé. Jessé vai ser o pai de Davi. E aí quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, versículos 3 a 6, depois versículo 16, quando a genealogia é apresentada lá no capítulo 1 de Mateus, a gente percebe que Davi, ele é o pai de Jesus, o Salvador do mundo. Então quando a gente olha para Ruth, para essa estrangeira, é Ruth, a moabita, assim ela é apresentada o tempo todo, a gente percebe características ou percebe qualidades nela que se destacam. Por isso eu quis pensar com vocês o protagonismo de Ruth. Ruth é a protagonista dessa história, a pessoa mais importante dessa história, porque é a pessoa que supera desafios, que supera dificuldades e que se coloca sempre no lugar certo, na hora certa, que faz as coisas de forma acertada e que no final das contas acabou sendo usada por Deus no momento crítico da história de Israel para trazer redenção a esse povo que estava perdido. Lembra que a gente está vivendo a época dos juízes, é uma época em que o povo apostata, em que o povo se distancia de Deus. Qual que é o legado que Ruth, a moabita, ela deixa para as mulheres na atualidade? E com 3 elementos aqui, a gente poderia elencar dezenas de qualidades que Ruth possui, que serviram como legado, como herança, que ela pode deixar às mulheres. Mas eu quero mencionar agora pelo menos 3 legados que a gente pode extrair da história de Ruth, a moabita, que de alguma forma servem de lições, servem de modelos ou servem de testemunho para mulheres em todo o tempo, em toda a época. O primeiro legado
importante que Ruth, a moabita, deixa para as mulheres na atualidade é a dedicação incondicional a Deus através de uma identificação com o seu povo. Se, de novo, a gente se lembra bem da história, Ruth ela é chamada por Deus, Ruth assume um compromisso, o seu Deus é o meu Deus e o seu povo é o meu povo. Ela dá esse testemunho à sua sogra, Noemi, numa época de apostasia. O tempo do juízo é o tempo em que cada um faz o que bem quer, é o tempo em que as pessoas estão distantes de Deus. Numa época em que o povo de Deus está distante dele, numa época em que aqueles que supostamente conheciam a Deus haviam virado as costas para ele, Deus levanta uma pessoa de um povo estrangeiro, uma moabita, uma pessoa que servia a deuses estranhos e que não o conhecia. Deus se revela a essa pessoa através do testemunho incontestável de sua sogra, leva essa pessoa a crer, e não apenas a crer, mas a identificar-se com Deus de tal maneira que ela assume: o teu Deus é o meu Deus, ela diz isso para Noemi, e o teu povo de agora por diante é o meu povo. Então a moabita acaba se tornando, ela acaba fazendo parte do povo de Israel, ela é inserida no novo povo, no povo de Israel, por causa da fé, por causa do testemunho dela, e uma vez que ela se casa com Boaz, ela de fato passa a se tornar então participante aí desse povo. O primeiro legado que Ruth deixa é exatamente esse. É possível, e isso serve para homens e para mulheres, mas eu estou falando especificamente com mulheres por causa de Ruth, uma mulher que deixa aí esse legado. É possível dedicar-se a Deus, é possível ter uma fé incondicional em Deus, é possível identificar-se com o povo de Deus, de acordo com as Escrituras, mesmo em tempos de absoluta apostasia. O tempo que a gente vive hoje, no século XXI, não é diferente da época em que Ruth viveu. Obviamente que, culturalmente falando, a gente tem um abismo aí que nos separa, mas em relação à postura que as pessoas assumem, e aí a gente precisa avaliar o povo de Deus nesse momento, em relação à postura que o povo de Deus tem assumido nesse instante, carece a Igreja de Jesus hoje na face da terra de mulheres que tenham o mesmo perfil de Ruth, mulheres que amem a Deus, mulheres que realmente se identifiquem com a igreja, o verdadeiro corpo de Cristo, mulheres que estejam dispostas realmente a abdicar de seu povo, da sua cultura, do seu próprio Deus, abrir mão dos princípios e dos preceitos que o mundo vai estabelecendo aí, que infelizmente vão chegando às igrejas e vão se alojando nelas, para viver uma vida radical. Então Ruth, ele deixa esse exemplo aí de dedicação incondicional a Deus. Mulheres podem fazer isso, não só mulheres, homens podem fazer, jovens podem fazer, crianças, idosos, mas Ruth deixa esse exemplo aí. É possível, em tempos de apostasia, em tempos de frieza espiritual, em tempos de distanciamento de Deus, em tempos em que o próprio povo de Deus vira as costas para ele, é possível que mulheres se levantem, geralmente mulheres se levantam, para ser esses testemunhos, para ser essa luz no meio das trevas. E se no meio da igreja, de vocês que me ouvem agora, se no meio de vocês não surgirem essas mulheres, não se preocupem. Deus, ele não fica sem testemunha. Deus vai levantar entre aqueles que não conhecem, vai levantar entre os não convertidos, mulheres que realmente o amem, a ponto de se identificarem com ele e de se identificarem com seu povo. Outro legado importante que Ruth deixa para as mulheres é exatamente o legado da resiliência diante dos infortúnios da vida. Se tem um tempo que a gente vive em que nós podemos dizer que todos indistintamente temos sido assolados por infortúnios, é exatamente esse momento, né? Nós estamos agora no ano de 2022, é o mês de fevereiro de 2022, nós estamos vivendo aí cerca de 2 anos de pandemia, e a morte e a enfermidade tem assolado diferentes pessoas em diferentes espaços, e o povo de Deus, ele não está livre disso, né? A gente perdeu muitas pessoas amadas e preciosas nesse período, e esse tempo ele serve para nos desafiar, para chamar a nossa atenção, para a nossa responsabilidade, para a gente pensar e repensar quem efetivamente nós somos, qual é o real sentido, o real significado da nossa vida, e para ajudar a gente a pensar que em situações, em tempos de infortúnio, em tempos de dificuldade, a gente precisa reavaliar
o contexto, reavaliar o momento e tomar as decisões mais sábias. Então, a resiliência que Ruth tem, ela é de fato um legado que fica para as mulheres e para todos aqueles que me ouvem nesse momento. Ela perdeu o esposo e teve assim um desafio muito grande, que seria o desafio de cuidar de uma sogra amarga até o último dia de sua vida, e foi essa promessa que ela fez: só a morte é que vai nos separar. Isso mostra a resiliência, né? Ela sabe dos desafios, sabe das dificuldades, sabe o que significa levar o fardo da viuvez, mas Ruth aprendeu que diante de tudo isso, diante de desafios e diante de dificuldades, a gente pode encontrar novos sentidos ou novos significados para a vida. E Ruth encontrou um novo sentido, um novo significado para a sua vida, que naquele momento em particular era cuidar de sua sogra e cuidar muito bem dela. Ela jamais imaginou que, através dessa postura que ela assumiu diante do grande desafio que se colocou perante ela, ela jamais imaginou que Deus utilizaria isso para fazer dela, de fato, uma das descendentes do nosso Salvador Jesus. Ruth jamais imaginou que o nome dela seria listado na genealogia do Salvador da humanidade. Mas Deus levantou exatamente ela para se tornar isso, para se tornar uma das mães daquele que seria o Salvador de todos nós. Então a resiliência, essa atitude de encarar o desafio, de encarar a dificuldade, de encarar o infortúnio da vida como a possibilidade de se aprender algo, como a possibilidade de se viver uma nova experiência, de se reavaliar a vida, de se reavaliar atitudes e de pensar no outro em particular. Essa é uma característica, esse é um legado que Ruth deixa para todos nós. E finalmente, e aí eu já vou partindo para o meu finalmente, nós temos em Ruth um outro legado, que é a demonstração de verdadeira amizade ou amor. E aí isso é visto através do cuidado que ela tem com a sua sogra e que é notório em toda a cidade de Belém. Então a gente tem aí essa demonstração de verdadeira amizade. O nome de Ruth se traduz como amizade, né? O próprio nome dela já mostra esse caráter, esse perfil. Amizade, amor, é uma marca registrada que ela tem. E é interessante que essa amizade, ou esse amor, é uma amizade, um amor que se dá, que se entrega ao outro, e que se dá e se entrega ao outro sem esperar nada em troca. É simplesmente uma viúva mais jovem que assume o compromisso e o fardo da viuvez para não ter que desamparar uma viúva mais idosa que pode viver muito tempo ainda e que por causa disso, inclusive, pode condenar essa viúva mais jovem a viver o resto dos seus dias nessa condição. Então existe aí uma demonstração de verdadeira amizade, de verdadeiro amor, de verdadeiro cuidado com o outro, e esse é um outro legado que Ruth deixa para mulheres, e volta a dizer, não apenas para mulheres, mas para todos nós, a importância de nós termos verdadeiros amigos, de nós sermos verdadeiros amigos. E no caso de Ruth, o exemplo é exatamente esse. Ela não está esperando que alguém tenha algum tipo de demonstração de amizade, de amor para com ela, mas ela simplesmente decidiu que, apesar da amargura de sua sogra, ela vai ser amiga, ela vai amá-la incondicionalmente e vai cuidar de sua sogra durante todos os seus dias. A postura, ou essas posturas de Ruth, são legados que ela deixa para mulheres. A postura de Ruth mostra, através do próprio livro, né, como Deus não apenas se agradou dela, mas inseriu Ruth no projeto maior de salvação. Já disse isso alguns instantes atrás, fazendo dela uma das descendentes do Salvador Jesus. E isso deveria servir para inspirar vocês, mulheres, e para inspirar todos nós a seguirmos nesse particular aí os passos de Ruth, né? Servir a Deus e amá-lo incondicionalmente em tempos de apostasia, em tempos de dificuldade, assumir uma postura de resiliência diante dos infortúnios da vida, por piores que sejam as nossas condições, ao invés de assumirmos para nós mesmos o nome de Mara, de amarga, ao invés de viver em amargura, a gente vai descobrir um sentido, um significado para a nossa vida, que é olhar para o outro, deixar de olhar para nós mesmos, olhar para o outro que precisa de auxílio, que precisa de ajuda, e vai estender a mão em relação ao outro. E à medida que essa demonstração de amizade acontecer, como foi no caso de Ruth e Noemi,
aí nós vamos perceber o cuidado de Deus para as nossas vidas. A história de ambas foram mudadas, né? Eram duas viúvas que no final das contas saem dessa condição de viuvez. Ruth se casa, Ruth tem um filho, esse filho depois é dado a Noemi para que ela cuide. Então a viúva Noemi, a amarga Noemi, que achou que já não tinha mais razão de ser nem de existir, ela passa o restante da sua velhice, dos seus dias, cuidando lá do seu netinho, louvando a Deus, descobrindo que Deus é bondoso, é gracioso, é misericordioso e que Ele realmente zela por aqueles que o amam, por aqueles que se colocam diante dEle e vivem na sua dependência. Eu quero encerrar minha fala por aqui, agradecendo a Deus e agradecendo a cada um de vocês que nos acompanharam nesse período, que participaram conosco nesse momento. E o meu desejo sincero é que Deus, da mesma forma que despertou Ruth e que usou essa moça com essas qualidades ou características que ela tinha para fazer o nome dele glorificado e para fazer Jesus, de alguma forma, se tornar real entre nós, que Deus possa usar cada um de vocês, mulheres e homens e jovens e crianças e idosos, que Deus possa usar cada um de nós também, a partir dessas qualidades, que a gente possa se espelhar no legado que Ruth deixa e a partir desse espelhar, a partir desse legado, que Deus também possa fazer com que Jesus, o seu Filho, através de nós, Ele nasça nos corações daqueles que ainda não conhecem, que ainda não tiveram uma experiência com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que Deus abençoe o Departamento Nacional de Mulher da Igreja de Deus do Brasil, que vocês a cada dia possam avançar mais e mais nesse projeto de levar boa nova da parte de Deus a mulheres que estão espalhadas por toda essa nação e que você, mulher, jamais se esqueça. Você tem, de fato, um lugar de honra diante de Deus e Deus sempre usou mulheres e vai continuar usando mulheres para fazer com que o nome dele seja glorificado. Deus abençoe a cada um de vocês de um modo muito especial. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir ao amigo mais perfeito. O meu Deus é maior. Eu tenho que dar o melhor. Eu quero dar o melhor. Preciso fazer o melhor. Quero atrair essa geração para o teu caminho seguir. Me dê uma nova paixão que faça arder o meu coração. Cante. Quero sonhar os teus sonhos, viver teus milagres em mim. Deus não retarda a tua promessa e em minha vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Meu Deus é maior. Eu tenho que dar o melhor. Eu quero dar o melhor. Preciso fazer o melhor. Quero atrair essa geração para o teu caminho seguir. Me dê uma nova paixão que faça arder o meu coração. Quero sonhar os teus sonhos. Você pode cantar. Viver teus milagres em mim. Deus não retarda a tua promessa e em minha vida vai se cumprir.
e vai estar cumprindo nesta noite.